Olá, boa tarde. Boa tarde para você que está aqui comigo, boa tarde para você que vai chegar, boa tarde para você aqui do Instagram, boa tarde para você do YouTube. Vamos mais uma vez fazermos a nossa tarde aí maravilhosa, tá? Então, para você que está passando aqui pela primeira vez, está abrindo essa live, talvez por causa do tema ou talvez porque alguém te convidou, eu mesma acabei te convidando, né? Seja muito bem-vindo. Aproveita, curte e compartilha. Venha fazer essa tarde interativa conosco, né? Para que a gente possa ter aí um assunto que todos gostam, assuntos que todos precisam saber, tá? Então hoje a gente vai querer falar de emagrecimento saudável, né? Se você não está precisando emagrecer, talvez você conheça alguém que precise, né? Neste momento, nós já estamos cumprimentando você que está aqui sempre comigo, e você que não me conhece, eu me chamo Maria Viana, eu moro aqui na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas e gosto de passar aqui a tarde com vocês, né, trazendo valores, construindo valores, e aqui de uma maneira saudável a gente pode estar ajudando umas às outras, ajudando aos outros, ajudando as pessoas que precisam, nesse momento de pandemia, onde a gente tem simplesmente aumentado muito o nosso peso, tá? Então, seja muito bem-vinda, Cláudia, seja muito bem-vinda, Marlene, seja muito bem-vindo você que está aqui no YouTube. E quem não precisa, né? Quem não precisa conhece alguém sempre que está precisando. Não é ele para perto do time. Levanta aqui, filha. Aqui está quente, está chovendo. Acerta aqui o ventilador. Vocês que estão aqui comigo já vejam se está fazendo muito barulho, né? Se tá fazendo barulho, se tá atrapalhando aí a live, tá? Porque se tiver, a gente dá aqui um jeitinho, tá bom? Desse jeito, se não tiver atrapalhando. Alguém pode me ajudar aí? Tá fazendo barulho o ventilador? Se não tiver fazendo barulho, gente, já dê aí uma avisada pra mim, tá? Então sejam todas muito bem-vindas, meninas maravilhosas, vamos começar. Eu quero dizer para vocês simplesmente que essa semana vai ser uma semana onde a gente vai trabalhar esse tema, tá? A gente vai estar trabalhando o emagrecimento. Mas como trabalhar esse emagrecimento? Trabalhar esse emagrecimento de uma forma saudável, de uma forma onde eu, você, nós donas das casas, né, nós donas da nossa família, a gente possa estar fazendo sem precisar estar colocando ninguém em risco, né, sem precisar tá ali fazendo coisas que você não desejaria, que você não curte, que o seu corpo não gosta e que às vezes você termina abandonando o processo pelo meio do caminho, tá? Eu queria primeiro com vocês, né, tá lembrando sempre que cuidar do nosso corpo é algo assim que desde os primórdios, desde o tempo em que o Senhor nosso Deus nos criou, Ele já nos confiou esse corpo. E aqui, depois dele ter mandado o seu Filho para ficar conosco, Ele também quis que o nosso corpo fosse morada do Espírito Santo dele, tá? Então, segundo Paulo, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, em Coríntios, né, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, do 19 ao 20, eu vou estar trazendo aqui para a gente fazer uma reflexão, tá? E vou estar querendo sempre estar aqui linkando também o que a gente faz com o que nos manda o nosso Senhor. Independente da sua religião, independente da sua crença, tá? Eu creio que você é uma pessoa que sabe que existe uma força superior. Então, de acordo com a tua crença, que não é isso que vem ao caso, você se dirige a essa força superior. E se você quiser procurar num dos livros, né, que é o livro mais vendido do mundo, você pode estar encontrando essa palavra na palavra de Deus, na Bíblia, que é esse livro, que não tem livro que bata ele. Todos os livros de autoajuda terminam todos buscando ajuda ali, tá? Então, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, do 19 ao 20, está lá escrito o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu vou repetir, tá? Bem devagar para que vocês entendam. Segundo a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, tá?
São Paulo, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, que não teve um encontro pessoal com ele, mas que teve um encontro sobrenatural e passou a servi-lo e até hoje cuida da sua igreja para nós. Então, tudo que você mais vai encontrar são os ensinamentos de Paulo. Então, ele coloca lá sobre o nosso corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. De maneira geral, externa e internamente, tal como alguém que dará conta dele diante de Deus. Nós somos apenas mordomos que zelam pelo templo do Espírito Santo, tá? Então, vocês vejam que simplesmente cuidar do corpo, querer emagrecer, querer estar bem, não é um ato de você estar com vaidade, não é apenas porque é bonito, não é apenas porque é estético. Além de ser de saúde, você também está fazendo aquilo que o Senhor já desejava. Ele te dá um corpo, ele quer que você cuide dele, para que assim você tenha bom ânimo. Bom ânimo de quê? Bom ânimo de fazer e cumprir o projeto que ele já tem para você. Quando você vem a esse mundo, você já tem um projeto, você já tem um propósito, falta você começar a entender, procurar, ver ali nos seus dons, o que é que isso vai linkar para que você possa fazer com muita vontade, com muita alegria, tá? Então, se você conseguir fazer tudo isso, a gente consegue um equilíbrio, tá? De corpo e de mente. E essa é a chave. Se você conseguir esse equilíbrio de corpo e de mente, então eu tô aqui, ó, cuidando do meu corpo, mas também quero cuidar da minha mente. Então, aqui eu já consigo um equilíbrio, tá? Para ter uma forma saudável de eu emagrecer e ficar magra por longo prazo. Por quê? Porque eu tô aqui, ó, mente e corpo equilibrado. Então, isso muitas das vezes é preciso que você trate de alguns pontos relacionados a outros pontos que podem dar aquilo que você tanto procura. Às vezes você ganha peso sem querer e às vezes você também perde peso sem querer. Então, para você ter um cuidado, procurar onde é que está essa dificuldade de perder ou de manter, né? Porque a mesma dificuldade que alguns têm de perder peso, tem outros que querem ganhar peso, ganhar massa magra e também não conseguem. Então, às vezes, não está apenas no que você come, está às vezes no equilíbrio de mente e de corpo, tá? Emagrecer de uma forma saudável é o fator-chave que vai garantir a você a manutenção do teu peso a longo prazo e você vai adotar medidas, ou você deixa de adotar medidas perigosas, medidas drásticas, não de uma readaptação do teu organismo, mas também da tua mente, tá? Então você vai, ao invés de você estar fazendo às vezes algumas medidas muito perigosas, fazendo dietas aí de todo tipo, você pode estar simplesmente readaptando o teu organismo e a tua mente para você começar a fazer um emagrecimento que você possa sustentá-lo a longo prazo. Não adianta você fazer um grande esforço, fazer ali um desmantelo e você não conseguir segurar aquilo por muito tempo. Para a gente obter essa vontade, para a gente ter como emagrecer, lembra que a gente fica aqui falando tanto lá nas lives de imunidade, que para você ter uma imunidade alta, você precisa de 3 pilares. Aqui, para você perder peso, você precisa de pelo menos 5. Então, já começa a aumentar. Lá, para você ter uma imunidade alta, você precisa suplementar, se alimentar adequadamente, se exercitar. Aqui você vai precisar de 5 pilares. E o primeiro dele, se você quer perder peso e continuar perdendo esse peso gradativamente, você começa com a tua alimentação, tá? Então, tu começa a mudar o teu hábito alimentar, começando com a alimentação verdadeira. Vocês sabem que eu não gosto mais de falar alimentação natural, porque de natural a gente já não tem mais nada, né? Já está tudo muito mexido. Então você começa com a alimentação de verdade, aquela que o Senhor te deu no 3º e no 5º dia, quando Ele fez esse mundo.
Então ele criou árvores, ele criou sementes, ele criou frutas, ele criou legumes, ele criou tudo e ali você tem comida verdadeira. No quinto dia ele foi lá, criou as carnes, criou os ovos, criou as coisas onde a gente vai ter as fontes de proteína, tá? Então você começa com as comidas verdadeiras, você capricha muito com frutas, verduras, legumes, principalmente também com os carboidratos, desde que você comece a fazer eles, aqueles que são melhor para você. Não é porque você tem que consumir carboidrato que você vai consumir carboidrato de todo tipo. Você vai procurar os que são mais saudáveis, os que o teu corpo realmente precisa e não vão te dar um prejuízo. Você não pode esquecer os exercícios físicos, então você não precisa estar fazendo algo que você não gosta. Se você gosta de um esporte, você gosta de dança, você gosta de caminhar, você gosta de correr, você gosta de academia, não interessa. Você só precisa encontrar algo que você faça e que te dê prazer de você estar fazendo isso. Tá? Você não pode estar se sacrificando onde você se levanta sem vontade e vai fazer aquilo tipo uma obrigação. Chega uma hora que você não aguenta mais e você larga. Então você tem que encontrar prazer nas coisas que você está fazendo. Então você vai ter o benefício exatamente porque você, além de ser prazeroso, você é grato por estar fazendo aquilo. Então você já começa exercitando e você já começa também agradecendo porque muitos gostariam de estar fazendo aquilo que você faz e ou não tem tempo, ou não tem condições de pagar, ou não tem até mesmo aquele membro que você está exercitando naquele momento. Então até isso você já começa também a fazer ali o exercício da gratidão. Você não pode esquecer que você só se alimentando e fazendo exercício físico, você não aumenta a imunidade e você também não perde peso. Você tem que suplementar. E por que você tem que suplementar? Porque o teu corpo precisa de vitaminas, de macro e de micronutrientes, que vários deles, 17 deles, ele não fabrica, tem que entrar pela tua boca. Se eu como e se a comida não traz esses nutrientes mais, eu vou começar a ficar com falta deles. O meu corpo começa a ter deficiência desses produtos, tá? Então, quando eu já sei que a comida não está me dando, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou buscar onde já estão concentrados. Então, estão concentrados que tipo de vitamina? Posso estar procurando um profissional, um nutricionista, eu posso estar procurando um consultor que esteja bem orientado para também me orientar e principalmente eu posso estar indo buscar um médico para saber as deficiências que o meu organismo já tem. Então, eu vou estar com deficiência de qual? E ele vai me dizer e aí você vai começar a suplementar e colocar aqueles nutrientes que realmente você está precisando, tá? Você precisa desses nutrientes para que o seu corpo, como são essenciais, ele comece, tá? Ele comece a funcionar de uma forma adequada, tá? E quando ele funciona de uma forma adequada, você mais uma vez está sendo obediente ao teu Senhor, porque você não tem nem por que pensar em estar com preguiça, que o teu corpo vai estar cada vez mais querendo fazer o que ele foi feito para fazer. Ele não está de acordo com a mente que só quer deixar ele quietinho. Ele precisa estar se exercitando. Tá? Vou aproveitar e vou saudar aí todas vocês que estão chegando. Boa tarde, Andréia. Seja muito bem-vinda, diretamente aí do Rio de Janeiro. As meninas aqui também de São Paulo, as meninas aí de Pernambuco, sejam todos muito bem-vindos, tá? Espero que a gente construa realmente uma tarde aqui excepcional. Você não pode, gente, esquecer, para você ter esse peso de uma forma natural e de uma forma em que você possa sustentá-lo, você não pode esquecer de estar se hidratando. Então você tem que beber bastante água. E por que beber água é bom? Beber água é bom porque, além de você estar hidratando todo o teu corpo, estar hidratando toda a tua pele, que é o órgão maior que o seu corpo possui, você está hidratando ali a maior parte que consome água do teu corpo, é o teu cérebro. Então você já vai estar hidratando tudo isso, o teu estômago também fica cheio mais tempo, te dando ali a sensação de saciedade e vai cada vez mais limpando as toxinas do teu corpo. Então você faz as tuas necessidades fisiológicas que estão te limpando e você mais uma vez você vai lá e já supre novamente colocando água para dentro. Então você pode estar colocando para cada quilo seu, tem uma fórmula onde você pega tantos quilos, você pesa 50 quilos. Então, você vai lá e coloca 50 vezes 0,035. O resultado que aquilo der, você vai transformar em litros de água limpa que você tem que beber. E se você não consegue
beber toda essa água. Comece a comer água também. Então você vai beber água através de chás, você vai beber água através de sucos de verdade, tá? Sucos chamados aí sucos naturais, mas não pegue suco em pó, não pegue suco de caixinha, não pegue suco de litro. Tudo aquilo tem conservante, você já começa a jogar o seu dinheiro fora e não começa a ter o resultado que você busca. Então você vai estar comendo frutas que tenham água também, comendo legumes que tenham água. Então quanto mais você hidratar o teu corpo, melhor será para você. O outro pilar que você não pode esquecer jamais é o teu sono, tá? Então, se eu quero ter saúde, se eu quero ter um peso equilibrado, travou, gente. Licença aqui, senhores e senhoras, deixa eu já trocar aqui a minha internet, né? Porque acabou de chover, por isso todas as vezes que vocês me veem aqui dentro de casa, é porque a chuva me pôs para correr. E vamos ver se a gente não caiu de vez, né? Como estamos? Voltamos. Alguém coloca aí para mim se travou, se voltou, como é que eu estou? Tudo bem, gente? Alguém me dá aí um sinal? Voltou? Para vocês que estão aqui no YouTube, já deu tempo de você começar, né? A curtir essa live, a encaminhá-la, porque você pode estar ou acima do seu peso, ou você pode também conhecer alguém que esteja, né? Ficou legal, Cláudia? Beleza, então vamos prosseguir, né? A Jace falou que não travou, começou a chover, né, Jace? Aqui, aí pronto, já viu, né? Então tá normal, né? Então, para a gente pensar, gente, que você, mesmo você fazendo tudo isso, e você ficar aí com a tua qualidade de sono boa, não basta apenas você dormir 6 a 8 horas, tá? Você pensa, não, eu dormi 6 horas, eu dormi 8 horas e aí tá tudo certo. Você vai ter que estar equilibrando a qualidade deste teu sono. Então, você já vem fazendo ali o primeiro pilar, o segundo pilar, o terceiro, o quarto. Quando você chegar aqui, ó, no sono, não basta que você apenas durma, tá? É preciso que você cuide para que o teu sono ele seja um sono legal. Quando eu pensar também aqui nos meus alimentos, quando eu pensar em equilibrar essa minha dieta, que eu preciso que ela seja saudável, você só precisa assim dos macronutrientes que eu vou colocar para dentro do meu corpo. Eu vou fazer ali uma formulazinha de 40, 30, 30. 40 o quê? 40 carboidrato. Eu vou ter 40% de tudo que eu comer pode ser de carboidrato, 30% é de gordura e 30% é de proteína, tá? Então, se eu quero ter esse emagrecimento legal, eu vou cuidar para que esses 5 pilares, eu ainda além deles, eu ainda comece a gerenciar o meu estresse, tá? Então, se eu começar a gerenciar o meu estresse, se eu procurar atividades ou coisas que não me estressem tanto, procure resolver tudo aquilo que está me tirando o sossego, o que é que vai acontecer? Eu já tenho ali a minha saúde toda, não é apenas o emagrecimento, não é apenas a minha imunidade que subiu. Eu já vou ter ali a minha imunidade, saúde, eu já vou ter ali também um peso melhor, e aí eu começo a ter um estilo de vida saudável. Por quê? Porque quando isso veio acontecer, eu já transformei não apenas o meu corpo, mas eu já vou ter transformado também a minha mentalidade. Porque foi ali, ó, gradativamente eu fui fazendo as coisas, eu fui dia a dia administrando e colocando o meu corpo no outro costume. A minha mente foi se acostumando com isso aí, e aí eu entendi o quê? Que ninguém emagrece do dia para a noite. Não existe isso, porque quando você faz um emagrecimento ali do dia para a noite, que você acelera todo esse processo, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar uma dieta muito restritiva, eu vou pegar às vezes uma dieta muito perigosa, eu vou cair aí na conversa de um ou de outro, eu posso até encontrar várias maneiras de perder peso ali rapidamente, só que o que vai acontecer? Esse processo que eu não vivi do dia após dia, até a minha mentalidade mudar, eu não vou segurar esse processo na minha cabeça, na minha mente, e eu vou simplesmente, quando aquilo acabar, eu já deixo tudo de lado, tá? Então isso não é uma maneira eficiente de você emagrecer. Por quê? Porque você pulou
o processo que você seguraria o teu peso de uma maneira duradoura. Então, tudo que você faz, que você vive o dia após dia, o teu corpo começa a adquirir um hábito e depois desse hábito ele já vira um costume. Então, se eu não me acostumei a comer menos, se eu não me acostumei a me alimentar melhor, se eu não me acostumei a dormir mais, se eu não me acostumei a tomar água, o que foi que eu fiz? Eu acelerei um processo, eu perdi peso, que muitas das vezes toda a gordura do meu corpo ainda continuou, mas eu perdi peso. Só que tipo de peso que você perdeu? Muitas das vezes eu já tinha pouca musculatura e aí você ainda perdeu o pouco de músculo que você tinha. Às vezes você ainda tinha era líquido retido, só que você está contando que você perdeu peso. E não viu como é que você tá. E se eu perdi um peso de uma maneira muito louca aí, com algumas coisas que me façam ir para o banheiro várias vezes? Então, quando eu também adoeço, quando eu pego alguma bactéria, quando eu pego alguma virose, que eu passo 1 ou 2 dias vomitando ou defecando com diarreia, eu também emagreço, tá? Só que eu emagreço muito mal, eu preciso repor todos os nutrientes que eu perdi, porque quando aquilo ali me secou de vez, saiu tudo, então eu já tinha poucas vitaminas, saíram. Eu tinha poucos sais no meu corpo, também saíram. Então eu perdi tudo, eu não perdi só peso, eu perdi tudo que estava por dentro, meu peso ficou aquilo ali. Aí eu preciso ir para a enfermaria para tomar soro na veia, para poder eu não ficar ali desidratada. E por que isso? Porque até a minha água que eu tinha no meu corpo foi embora. Eu perdi peso. Mas que tipo de peso que você perdeu? Vocês estão entendendo que perder peso não é simplesmente, nem é mágica, nem é tudo o que você precisa. Você precisa perder peso ou ganhar peso ou manter seu peso de uma forma saudável e natural. Saudável e natural, a ponto de você ter pique, a ponto de você ter vontade de viver, a ponto de você ter um corpo sadio, de você ter fibras por dentro e fibra também na tua maneira, como a gente fala assim, esse é uma pessoa fibrosa. Fibrosa por quê? Porque você não tem medo das coisas, você não está morrendo pelos cantos. Quando eu emagreço, de qualquer maneira, a primeira coisa que eu perco é a vontade de fazer as coisas. Eu fico morrendo pelos cantos, se você me chamar às vezes para ir para uma festa, você não quer. Por quê? Porque você está ali sem pique, você está muito cabisbaixo. O que você tinha, que dava vontade, que dava energia, às vezes aquela gordura está lá só acumulada, mas você não está usando aquilo para ter a energia que você precisa. Então não se vê, quando você faz essas dietas assim muito loucas, você não vê a hora daquilo acabar. Para quê? Para poder você voltar a comer. Vou voltar para a minha forma normal, já perdi aqui 2, 3, 5 quilos, eu volto para a tua forma normal. Se você vai voltar para a tua forma normal, não foi a forma normal que levou você a levar aquele tanto de quilo? Então você não aprendeu nada. Você nem aprendeu que viver daquela forma que você achava que era normal te levou até ali, não é o que você deve buscar. E você também não aprendeu que aquilo que você fez também não vai te dar sustentabilidade. Então você não criou um hábito bom, você não tem bons resultados e você ainda tem o sofrimento de ver isso acontecer e de ver também o teu peso começar a voltar. A tua mente vai ficar, todas as vezes que falar de perder peso, todas as vezes de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa para você entrar no teu peso, a tua mente já vai começar a trabalhar contra, porque ela vai se lembrar que sofreu demais. E por que sofreu demais? Porque você fez algo que não estava direcionado para ter algo sustentável, algo que você não sofresse tanto. Então ela não sentiu prazer nenhum. Você não teve nem aquele corpo bonito que você estava procurando. Tá? Porque a primeira coisa que você faz quando isso acontece de uma forma que você não está sendo cuidado, não está balanceando as coisas, você já começa a perder o brilho do teu cabelo, tuas unhas ficam fracas, tua pele fica feia. Então cadê a boniteza que você estava indo buscar? Então todas as vezes que alguém falar que você precisa perder peso, já começa um sofrimento ali dentro de você, tá? Então a gente precisa trabalhar o quê? A gente precisa trabalhar o corpo, mas a gente também precisa trabalhar a nossa mente. Porque pensa comigo, gente, quem sofre de ansiedade, quem sofre de depressão, quem possui ali alguns picos de estresse muito grande, essas pessoas, além de tudo isso, elas ainda têm a tendência
a compulsão alimentar. Então ela sabe que ela não pode, ela sabe que ela não deve, ela sabe que comer fora daquele horário ou comer aquela coisa vai prejudicá-la, só que a compulsão está falando mais alto do que ela. Por quê? Porque aquela ansiedade que já está dentro dela, não é nem que vai passar, mas enquanto ela não comer aquilo que ela está no desejo, mesmo tendo a consciência que vai fazer mal para o peso, para o resultado que ela quer, ou às vezes porque ela está deprimida, está depressiva, nada passa se ela não comer aquele chocolate extraordinário, então ela só sossega depois que ela faz aquilo. Então você pensa comigo, você se não trabalhar a tua mentalidade, se não trabalhar no dia a dia, a cada momento, a maneira como você vai mudando os hábitos e com prazer e devagar e vendo o resultado, você não vai aguentar fazer isso pelo resto da tua vida. Então o hábito alimentar, o estilo de vida saudável não é algo que você vem e consegue ali no estalar de dedo, até porque esse peso que você conseguiu para ficar acima daquilo que é desejado para o seu tamanho, você não conseguiu de um momento para o outro. Até mesmo fazendo as coisas que o seu paladar achava que era muito bom e muito gostoso, mesmo assim, não conseguiu de um momento para o outro. Você foi conseguindo gradativamente. Você imagina para você desfazer todo esse processo. Então, gradativamente, você vai ter que entrar na maneira de perdê-lo e perdê-lo de uma forma saudável, tá? Então, essas pessoas que já têm o problema da ansiedade, que já tem o problema da depressão, essas pessoas, mais do que nunca, elas precisam mudar os hábitos alimentares, porque a comida para elas é vista como um refúgio, é uma válvula de escape das emoções delas. Então, quando elas vão se vendo cada vez piores e cada vez que aquilo ataca, porque já é um problema que está na mente dela, ela vai ali e ataca a comida, tá? Então, o que é que a gente pode fazer, tanto para se ajudar, como ajudar, às vezes, uma pessoa que você sabe que está passando por um processo desse? A gente tem dicas, sim, algumas dicas, né, até extraordinárias, tá? E para vocês que estão chegando aí, né, vou tomar aqui o meu chazinho. Meninas lindas, maravilhosas, educadas, né? Que meninas lindas, né? Então elas mesmas, elas se salvam. Você não faz ideia do que é isso aqui, não. Seja muito bem-vinda, Marlene, Taniele, Cláudia, Jace, Neuvira, Aline, tantos outros que passaram e vão passar aqui também, tá? Não interessa o momento que você vai passar. O interessante é que se esse assunto faz bem para você ou para alguém que você precise que saiba, de uma forma simples, de uma forma em que você vai fazer na sua casa, é a sua vida que vai acontecer. Não precisa que uma pessoa seja um personal trainer, não precisa que ela seja uma nutricionista ou um nutricionista, não precisa que ele seja um médico, tá? E eu não tiro o mérito de nenhum desses profissionais que já estudaram. Ah, seja muito bem-vinda, neném, tá por aí também, né? Então, para vocês que já estudaram, que sabem tudo, minhas palmas para vocês. E para vocês que não estudam, mas que precisam ter saúde, vocês não precisam estar colado nesses profissionais com essa desculpa, sem poder emagrecer e sem querer emagrecer. Você pode acessar o serviço deles através de um blog, através de um site, através de uma rede social, através do Google. Você pode dar Google para tudo e você pode buscar informação. Tá? Então é baseado exatamente nisso que eu não tenho um pingo de medo de buscar informação e compartilhar com vocês. Quando eu me predisponho a ir a qualquer faculdade, ver um trabalho de um professor, ver um trabalho de um médico, ver um trabalho de um nutricionista, quando eu me predisponho a entrar, às vezes no site, e buscar uma pesquisa em Harvard e trazer aqui para vocês, vocês acham que eu vou tremer na base simplesmente para trazer aquilo que até mesmo a gente já sabe? A gente só não faz colocar em evidência, a gente só não faz colocar principalmente naquilo que a gente precisa, tá? Então sejam todas muito bem-vindas e vamos que vamos, porque a gente precisa, não é só de estética, tá? A gente não precisa de estética porque é muito magro, porque é magro, porque tá no peso, porque tá bem, ou porque tá acima do peso, ou porque tá, às vezes, já num problema de obesidade, num problema de saúde. A gente precisa estar em harmonia, eu daqui e você daí. A gente se ajudando e principalmente ajudando outras pessoas. E
E se eu não quero, porque eu não tenho tempo, eu posso pegar essa live e posso compartilhar com outra pessoa que esteja precisando. E quando eu preciso aconselhar mais alguém, eu não preciso falar de novo. Eu simplesmente pego a minha live e já envio para as pessoas. Você quer escutar, você quer saber, se deu o trabalho de sentar, assistir e me escutar, tá? Para eu não ter que ficar me repetindo. Então a gente tem, graças a Deus, essas maneiras agora em que você vai lá e faz o trabalho uma vez e esse trabalho fica ali para que você também possa estar usando para você e para os seus. Beleza? Como é que a gente pode estar, principalmente, né? Seja muito bem-vindo, viu, Renato? Saudade já, viu? Tô na correria, não tô conseguindo chegar onde a gente deve chegar ali às 5 horas da manhã. Né? Mas graças a Deus eu tenho vocês aqui conosco. Então, como é que eu posso fazer, gente, para além desses 5 pilares, para estar cuidando do meu emagrecimento e principalmente estar cuidando de estar mantendo o meu corpo ali saudável, assim como a gente tem que fazer, porque ele é templo do Santo Espírito. Como é que eu tenho que mantê-lo saudável? Como é que eu tenho que manter-me para que eu tenha força, para que eu tenha vontade, para que eu possa, assim como Deus deixou, assim como nosso Senhor Jesus Cristo também indicou, assim como Paulo vem falando, como é que eu posso cuidar bem desse corpo? Não estou pensando aqui apenas em estética, que estética já é uma coisa linda, maravilhosa. Você está com seu corpo sarado, você está com seu corpo cuidado, você está com a sua mentalidade ali, ó, no topo, sarada também. Então, como isso é legal, né? A gente pode principalmente gerenciar o estresse que acontece na nossa vida. Então, se eu conseguir gerenciar o excesso desse estresse, que é um dos vilões do emagrecimento saudável. Então, muitas das vezes eu quero porque quero, mas só o fato de eu querer demais, eu já consigo me estressar porque eu não estou vendo o resultado. Então, se eu conseguir, é tudo mais na mentalidade, tudo acontece primeiro aqui, tá? Então, quando eu aumento o aumento de adrenalina, né? Esse hormônio ali bendito, né? Ele, quando eu aumento a minha adrenalina, até mesmo pensando em emagrecer, eu libero ali o cortisol, que é um hormônio que reduz ali as calorias, tá? Então, quando eu reduzo as queimas das calorias, o que está sobrando para mim? Eu me estresso, eu libero o cortisol, mesmo sem querer, e ali ele faz com que as gorduras que eu precisasse queimar, todas elas vão apenas acumulando. E por elas acumularem, eu vou ficando com um estoque muito grande. Então, as minhas calorias do dia, o meu metabolismo vai ficando preguiçoso e eu vou cada vez mais acumulando. Esse cortisol ainda vai afetar o controle do meu apetite, tá? E vai multiplicar as células corporais. Então, o que é que vai acontecendo? Eu vou perdendo o controle, que não basta apenas eu fechar a boca, não basta apenas eu me matar na academia. Eu tenho que fazer tudo como um todo. Eu tenho que cuidar dos pilares para que eu tenha saúde. Muitas das vezes você vai ver a pessoa ali trincada, musculosa, beleza. E quando você vai ver, ela já está com colesterol, ela está com problema no fígado, ela está com problema nos órgãos internos. Por quê? Porque esses hormônios e essas gorduras que ficaram lá dentro, ela não queima com exercício físico. Ela vem de outra maneira e ela só vai sair através da sua boca. Então, ou você come as coisas boas, ou você também começa com hábitos mais saudáveis, e um deles é exatamente você cuidar das tuas emoções. Se eu não controlo as minhas emoções, se eu vivo num lugar onde a gente está ali se estressando o tempo todo, onde a gente está ali com violências verbais ou não, você imagina como é que aquilo se transforma lá dentro. Então, eu tenho que procurar fazer coisas, além de cuidar dos 5 pilares, eu vou ter que estar sempre procurando fazer coisas que me deem prazer, para que eu libere outro tipo de hormônio. E aí eu posso estar pensando em dançar, se eu gostar de dançar. Eu posso estar pensando, se eu gostar de... Não gosto de dançar, eu gosto de leituras. Eu gosto de ficar ali viajando nos livros. Então você escolhe uma boa leitura. Tá? Você não gosta de nada disso, eu gosto de estar dando risada com meus amigos. Então marque, não podemos porque agora a gente está em pandemia. Abra uma live, abra a sua câmera, faça alguma coisa, faça uma videochamada. Veja os seus amigos que você gosta de estar com eles com mais frequência, desde que você tenha esses sentimentos bons que estão lá, vêm de dentro para fora. Ao invés de você ter sentimentos ruins, ao invés de você ter sentimentos de tristeza, sentimentos de raiva, de rancor, de mágoa, de ódio, de falta de perdão, você vai criar sentimentos bons
que seja dançando, que seja praticando um esporte, que seja simplesmente lendo o seu livro, ou que seja simplesmente porque você está com seus amigos. Só que isso também, além de equilibrar a sua alma, vai equilibrar também o teu peso. Maria, não faz sentido. Não faz sentido é você guardar gordura sem saber porque é que está guardando. E olha para as pessoas e diz assim, eu não sei porque eu engordo, que eu não como nada. Porque está fazendo tudo errado, tá? Então você precisa evitar os picos de estresse fazendo a sociabilidade. Que isso, quando você se sociabiliza, seja na sua igreja, seja no seu clube, seja nos esportes, você libera o quê? Ao invés de você liberar cortisol, você vai liberar serotonina. Ai, Maria, quanto nome ruim. Pois muito bem, ou você libera hormônio bom, ou você libera hormônio ruim. Então, o que é que faz liberar esse hormônio? As suas emoções. Quais as emoções que eu vou precisar? Quais as emoções que eu vou procurar ter? E como é que eu vou ter essas emoções? Você sabe. Se você gosta de estar com um amigo, o que você gostar de fazer, você faz. E o que você não gosta de sentir? Evite. Evite para quê? Para que você tenha esses hormônios equilibrados. E aí, também, quando você até tem ali uma compulsão alimentar, você também controla. Porque você não precisa estar ligado naquela compulsão, que você está com o corpo cheio de serotonina, você está cheio de bons sentimentos. Você não tem por que ficar com ansiedade. Uma coisa, gente, que a gente precisa nunca deixar mesmo, é de beber mesmo a quantidade de água. Que mesmo que eu tenha tido esses níveis altos de cortisol, que eles liberaram toxinas para mim, eu vou estar fazendo a limpeza só com água. Não tem com que limpar, não tem outra coisa, tá? Então você precisa de 35 ml de água para cada quilo do teu peso. E você pode fazer aquela continha rápida mesmo. Pega o teu quilo, multiplica por 0,035 e você vai ter a quantidade de litros que você precisa. Não esqueça nunca de cuidar do seu descanso, tá? As células que você se recompõe, elas só se recompõem dormindo. É ali que o teu organismo começa a funcionar. E é ali também que vai acontecer a tua saúde, tá? Se você dormir essas 6 ou 8 horas, você precisa do quê? Você precisa... Antes disso, desligue-se dos aparelhos eletrônicos, saia das luzes quentes, saia das luzes azuis, das luzes brancas. Se você puder, ligar ali a luzinha do seu abajur, né? E você fazer uma boa leitura. Muito antes disso, você pode estar tendo ali um nível de serotonina muito bom. Você, de repente, você tem família, chama, janta todo mundo junto, conversa ali alguma coisa. Depois, à medida que forem se deitando, você se livra do seu celular, se livra dessas coisas e pega um bom livro, pega a palavra de Deus, começa a ler alguma coisa. Ai, Maria, não quero ler a Bíblia, então escolhe um romance, escolhe algo que te acalme, algo que você goste de ler, tá? E aí você vai também se desconectando dessa tecnologia, você vai ter uma qualidade de sono bom. Então você vai ser capaz de chegar naquele sono REM. E quando é que se dá esse sono REM? É exatamente quando o teu corpo, o teu espírito, a tua alma, tudo se desconecta. Teu corpo descansa, tua alma vai fazer o que tem que fazer, o teu espírito vai fazer o que tem que fazer, vai acontecer ali vários sonhos, porque você vai viver a sua parte espiritual, alguns deles você vai lembrar, outros nem tanto, e simplesmente o teu corpo vai descansar. Enquanto ele descansa, as tuas células vão estar se renovando, tá bom? Não deixe de praticar suas atividades físicas, porque o corpo ele não foi feito para estar parado, ele foi feito para estar se movimentando. Exatamente porque ele precisa se movimentar, você precisa promover tais movimentos cada vez mais, porque aí você perde peso. Você não basta se movimentar numa atividade física só por causa do peso, mas ele vai queimar suas calorias, ele vai estimular o teu metabolismo e ele vai também fortalecer a tua musculatura, tá? Então, qualquer atividade física que eu faça, eu vou ter benefícios com ela. Por isso, procure praticar uma atividade que te deixe com muita vontade, te deixe com vontade, com tesão mesmo, com satisfação de estar fazendo aquilo, tá? A prática regular de exercícios físicos é essencial para a tua mente, tá? Então, por ela ser essencial, você vai procurar uma atividade legal, né? Para que você tenha ali o quê? Substâncias no cérebro, como a endorfina, que estejam sendo sempre liberadas.
Ela vai gerar a sensação de bem-estar quando você libera essa endorfina no teu cérebro, porque você está praticando algo que você gosta, você não está sofrendo. Além de você estar fazendo os movimentos, você está fazendo com prazer, você está fazendo porque você gosta. Então essa endorfina, gente, quando ela é liberada no cérebro, ela libera ali aquela sensação de bem-estar, ela alivia dores, ela promove o relaxamento e ela pode até curar algumas doenças, tá? Para você que às vezes já está num processo ali maior, já está com peso mais elevado, você pode também estar fazendo uso da intermitência, tá? Eu acho que você já ouviu falar muito aí do jejum intermitente. Se você não quer fazer exatamente o jejum intermitente como ele manda o figurino, porque você precisa pegar nele sério, você pode estar só praticando a intermitência, você não precisa praticar o jejum todo. E o que é a intermitência, Maria? É simplesmente a interrupção de alguma coisa. É o intervalo que você dá de alguma coisa. Então, se eu tenho os dias todos da semana me alimentando de uma maneira, fazendo as coisas de uma maneira, mesmo que todas elas estejam certas, eu faço ali uma interrupção, eu dou um choque, eu dou uma coisa diferente para que o meu corpo, para que a minha mente registre algo diferente. Eu faço um intervalo em algo. Então, é a fórmula. A intermitência é uma fórmula muito utilizada, é uma estratégia alimentar em que você começa, o teu metabolismo, ele está entrando em platô. E o que é o platô? O platô nada mais é do que o momento em que você, mesmo fazendo as coisas certas, mesmo você fazendo atividade, mesmo você comendo as comidas verdadeiras, mesmo você fazendo tudo, o teu organismo entra em platô. E o que é isso? Você vai olhar e você não registra mais crescimento de nada, você não está mais perdendo peso, ele parou, ele se acostumou. Quem nunca viu um cabelo entrar em platô? Você começa, usa o shampoo, que é maravilhoso, o condicionador, que é maravilhoso, daqui a sei lá quanto tempo, ele já se acostumou, você precisa mudar para poder o cabelo voltar de novo a se alimentar daqueles nutrientes que você está entregando para ele, tá? Então, quando você vê que o teu organismo está entrando em platô, o que é que você vai fazer? Você vai exatamente entrar com uma intermitência, você vai fazer uma interrupção. Então, é possível você fazer, tá, 2 dias por semana, ou apenas, você faz aquele jejum intermitente 2 dias por semana, ou você pega um dia da semana e você consome apenas coisas líquidas. Então, tudo que você for fazer, você pode até bater as vitaminas, isso e aquilo, mas você não come nada de mastigar. Você já entrega tudo para o teu corpo ali em forma líquida. Então, ele vai tomar aquele choque, ele vai entender. Você não deixou de dar nutriente nenhum para ele, tá? Só que ele recebeu de uma maneira que precisou processar mais rápido. Então, quando amanhã você recomeça a tua vida normal, ele começa a entender que precisa funcionar direito novamente. Então, você pode estar fazendo essa quebra aí pelo menos uma vez por semana, tá? Ou 2 vezes, tá? E quais são, Maria? Se eu preciso mesmo emagrecer, eu quero que você me convença, porque eu ainda estou me sentindo bem, de repente eu ainda estou muito novo, ainda estou muito nova, eu não vejo necessidade tanto de eu estar emagrecendo. Você precisa fazer isso, porque quando você fica um pouquinho mais passado da idade, fica muito mais difícil de você perder peso e você já começa o acúmulo de perda de saúde que talvez você ainda não tenha visto. Quando você vir sentir alguma coisa, o médico já vai lhe dar um bom susto. Você já vai estar com problemas maiores, tá? Então, os benefícios que o emagrecimento traz para a sua vida, para você que não sabe ainda, e de repente você se pergunta, né? Quais os benefícios que o emagrecimento vai trazer para a minha vida? Então, quando você adota uma vida, um estilo de vida saudável, você tem o desejo muitas vezes, nos dias de hoje, de ter dietas, de ter rotinas, de ter exercícios diversos e outros métodos que você busca ali também para reduzir o peso do teu corpo. Esses benefícios do emagrecimento, eles vão trazer uma melhora significativa para a tua saúde. E os benefícios de estéticas, além de você emagrecer, eles vão refletir também na qualidade da tua vida, tá? Os males que eles mais causam quando você tem esse problema que você não emagreceu e já está acima do peso, ele vem exatamente ali em cima de uma diabetes, em cima de uma hipertensão e estão sempre relacionados a problemas de saúde que vão prejudicar de uma forma direta o bem-estar de todos os teus dias. Então você vai estar sempre com pico de pressão, você vai estar com dor de cabeça, você vai estar com o corpo às vezes muito mais quente, às vezes você sente-se muito mal porque a tua
A diabetes chegou e você às vezes nem viu. Se você quiser também, né, já pensar em como eu vou organizar a minha vida para que eu tenha um momento melhor de impactar essa maneira positiva de mudar os meus hábitos, o que é que eu devo fazer? Né? O que é que eu devo fazer? Eu pesquisei para vocês 4 assim bem mais completos para vocês ter vontade. Então, quais são os maiores benefícios? O maior deles é você ter disposição, tá? Então, você vai estar todos os dias, quando você perde peso, mais disposto para fazer as suas atividades diárias. Você vai também ver que no teu desenvolvimento, no teu emagrecimento, você conseguiu fazer atividades que você já não fazia mais. Tá? Você tem ali alimentos também mais saudáveis e você vai começar a perceber até mesmo a degustação, o gosto desses alimentos vão ficar muito melhor, porque às vezes você está comendo com aquela vontade tão grande por conta do peso, por conta do desejo, que você nem sentia mais o sabor dos alimentos, você só tinha aquela compulsão de estar comendo, tá? O excesso desse peso também, ele vai impedir também a tua motivação de você estar fazendo os exercícios físicos. Ele vai impedir também de você ter outras ações do teu dia a dia. Às vezes o teu trabalho, às vezes um passeio, às vezes as pessoas te chamam e você só de pensar em se locomover e se deslocar, você já se entrega, você não quer, então você fica sem muita energia. Você pode ter, além de tudo isso, o teu controle da tua hipertensão e do teu diabetes, porque quando eles atingem aí muito mais da metade da população mundial, essas doenças elas estão sempre acima, sempre relacionadas, né, com o teu peso acima do que é normal. Tá? Então, quando você percebe tudo isso, você vai ver que as maiores complicações da saúde, essa saúde que todo mundo tem ela ali meio afetada, você vai ver que a pessoa está ou acima do peso ou ela está guardando muita gordura visceral. Vai ter sempre a ver, não o teu peso de você estar só acima por causa de obesidade, mas também de você estar guardando às vezes muitas gorduras, tá? Então, tanto na diabetes quanto na hipertensão, você vai ter sempre ali. Essa doença foi desencadeada por causa de uma má alimentação. E você vai ver que as necessidades do teu corpo vão requerer de você que você tenha novos hábitos, que você faça refeições mais equilibradas. Isso só depende de você, tá? Você pode, você pesquisa, você sabe o que você pode comer, você sabe o que você não pode. O que você às vezes precisa é tomar a coragem de fazer isso. Uma outra coisa também, que às vezes as pessoas ignoram ou não, quando você não tem ali uma alimentação equilibrada, quando você não está no teu peso ideal, quando você não está ali com o pique, com a vontade, com a energia, tem uma outra coisa que você perde feio, tá? Que é até mesmo o teu desempenho sexual. Então, muitas das vezes, o parceiro, a parceira, ele não tem problema nenhum, mas o parceiro dele tem. Então, como é que isso fica? Tá? Como é que isso fica? Se o outro é mais cansado, se o outro não tem tanto prazer, se o outro não tem tanta vontade e principalmente quando ele ou ela se sente insatisfeito esteticamente. Então isso atrapalha demais. Às vezes a outra pessoa, ela não teve, dos dois, né, o parceiro, ela não teve problema nenhum com o corpo dela. Só que um deles desenvolveu ali um grau de obesidade, um deles desenvolveu ali uma gordura que ela não gosta. Então ele já começa a ter, ao invés de ter uma intimidade, ele já começa a ter uma vergonha, às vezes até mesmo do próprio parceiro. E quando eles saem que não estão nem no momento de intimidade, aquela pessoa começa a se sentir insegura. Por quê? Porque ela vai vendo outras pessoas na idade dela, com um corpo mais bonito, com uma vontade de viver maior, com uma energia melhor, com uma comunicação melhor. Então tudo isso ela começa a introduzir, trazendo para dentro dela e começa a se cobrar. E a partir daí ela já começa a colocar um empecilho de estar saindo, ela já começa a ter mais ciúmes e muitas das vezes quietinha já começa a ter doenças psicossomáticas. Como se não bastasse ela apenas ter a gordura, como se não bastasse ela não estar bem, ela já começa também a desenvolver ali muitas coisas ruins no próprio coração, para poder estar entrando ali numa tristeza, numa depressão profunda. E o parceiro muitas das vezes não sabe nem o que está acontecendo, tá? Então o cuidar do corpo, o se cuidar,
parte para que você tenha carinho, principalmente com você. E a partir de você, você já tem também carinho ali pelo seu parceiro, você vai ter carinho pelos seus filhos, você vai ter uma pisada mais forte, você só vai ter seus benefícios. E às vezes você só está precisando de um estímulo para começar. Porque quanto mais tempo você adia, mais problema você vai ficar guardando, tá? Um outro benefício que você consegue também ali com tua redução de peso, com teu emagrecimento saudável, é a redução do colesterol, tá? Esse benefício é um dos maiores. Por quê? Porque uma parte do corpo da gente, ela começa a sentir muitos problemas porque o teu IMC começa a aumentar. Quando ele tá, que é o teu índice de massa corpórea, quando ele começa a ficar muito alto e ele passa de 30, provavelmente você já vai estar com muita gordura no teu sangue, tá? E essa regularidade na prática, na física, ela acontece por causa da tua alimentação que não tá boa. Então você precisa minimizar, no mínimo você precisa prestar atenção nas comidas que você está colocando, nas comidas que você está trazendo, não só para o teu prato, mas para a panela da tua família todinha. Ou se você é uma pessoa que trabalha fora, que tem as condições de comer fora, às vezes porque a firma dá ou porque você tem que ir para um restaurante, você tem que ter na sua mentalidade, você tem que ter na sua consciência que você é o responsável pela tua saúde, você é o responsável pelo teu corpo. E aí o que é que você vai fazer? É exatamente aí que você tem que ter a responsabilidade de montar o teu prato com saúde. Pensar sempre na tua longevidade, pensar sempre na tua imunidade, pensar sempre que você é o responsável para ter aquele pique que você ainda vai trabalhar depois do teu almoço, você vai voltar para casa e você precisa principalmente ter força, ter brilho, ter luz. Então, se eu consigo reduzir esses meus índices de colesterol pelo meu prato, por causa de uma dieta balanceada, isso significa que é todo dia, todos os dias, é todo dia mesmo. Eu preciso, se eu já tenho tendência, ou se eu já estou num lugar que eu gostaria de regredir, eu não posso me dar o direito de ficar fazendo besteira. Eu não sou mais aquela pessoa que estou começando agora. Eu não perdi o meu peso, foi agora. Eu não estou perdendo a minha saúde de agora. Eu já sei que eu estou com um acúmulo muito grande, então eu tenho que cada vez mais estar tomando essa consciência de não brincar em serviço. Por quê? É exatamente nesse momento que o meu colesterol pode estar muito alto, que as minhas doenças cardiovasculares, que às vezes eu nem sei que eu tenho, estão me colocando em risco. Então, do nada, uma pessoa jovem, uma pessoa que ainda tinha muito para viver e que não vai defender a hashtag comigo de 120 vou viver, essa pessoa vai fazer o quê? Ela pode ter um infarto, ela pode ter um AVC, ela pode ter uma complicação muito grande e você vai dizer o quê? Ah, mas simplesmente eu não prestava atenção na quantidade de besteira. E besteira, quando eu falo, não é só porque você vai ali nos fast food, não. Você pode muito bem gostar daqueles pratos de coisa gordurosa. Você não dispensar aquela da picanha, aquela gordura todas as vezes. Então é o paladar quem pode acabar te matando. E veja bem, eu posso estar começando a botar a minha saúde em risco agora, mas eu já posso vir há anos acumulando esses problemas, tá? Então, quando eu consigo reduzir esses riscos que o meu coração está passando por causa da minha boca, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma forma de vida mais saudável. Eu estou começando com, de novo, colocar hábitos alimentares dentro da minha casa ou dentro do meu padrão de vida, e com isso eu até educo aqueles que vêm depois de mim, tá? Então, todos esses benefícios que são pequenos e que a gente precisa fazer de uma forma simples, mas todo dia, isso é tão relevante, gente, que você pode mudar todos os resultados de uma descendência sua. Porque se você faz as coisas errado, você acha que quem mais vai fazer certo, se estão vendo você fazer. Então, se eu falo que as pessoas não podem estar comendo doce o tempo todo, se eu falo que não é para comer massa o tempo todo, se eu falo que não é para comer carne vermelha o tempo todo, e se eu falo tudo, mas todo mundo vê eu fazendo isso direto, você acha que vai acontecer o quê? Ou eu passo de ridículo, então as pessoas que estão, que são os meus filhos, eles simplesmente não vão levar a sério aquilo que eu estou falando, tá? Só que tem que se entender isso, o benefício ele é seu, tá?
tá? E acima de tudo, você tem que entender que você precisa cuidar do seu corpo, não é apenas porque é bonito, é porque você precisa viver com saúde, sem dar trabalho às pessoas que vão cuidar de você depois que você esteja em cima de uma cama, sem os seus movimentos. Ai, Maria, que coisa. Não, então não quer só isso aí? Então vamos cuidar simplesmente porque o Senhor quer habitar dentro do meu corpo. E mais uma vez eu quero dizer a todos vocês que estão aqui, que eu quero encerrar trazendo de novo essa responsabilidade para você entender que antes de tudo, antes do Senhor fazer a mim e fazer a você, Ele já tinha feito um mundo perfeito e Ele já tinha dado tudo aquilo que a gente precisa comer para a gente ter saúde. Ele só não tinha feito ainda os supermercados, não precisava. Ele já tinha feito as coisas verdadeiras para que a gente comesse, tá? Então, segundo Paulo, o apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19 e 20, ele traz ali para a gente entender uma coisa. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Será que a gente pertence a nós mesmos? Então Paulo já dizia o seguinte: você não pode fazer o que você quiser com seu corpo. Você não pode, porque você não é de você, você pertence a Deus. Você só está aqui com tua alma, com teu espírito emprestado nesse corpo que eu vou devolver para a terra, porque da terra eu já vim, mas eu não preciso devolver para lá uma carcaça toda estourada. Até porque esse tempo que eu vou viver aqui nesse corpo, eu preciso que ele me dê as forças para eu realizar aquilo que eu quero. E ele ainda fecha fazendo o seguinte: porque fostes comprados por bom preço. Você não pertence a você mesmo, porque você já foi comprado pelo sangue do teu Senhor. Ai, Maria, mas eu não sou cristã. Pois muito bem. Você pertence a uma força maior, tá? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ficou dúvida, gente? Posso fazer de uma vez só porque você vai entender? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós de vós mesmos? Porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, por favor, cuide desse corpício que a terra há de comer, mas que enquanto ela não comer, você precisa fazer como eu quero receber você no meu feed. Eu quero receber você lá no meu Instagram. Eu quero receber você lá no meu YouTube. E eu quero fazer para você um bom material. Então eu cuido para que você vá lá e você goste. Eu quero receber você na minha casa para a gente tomar um café, para a gente conversar. Então eu cuido de limpar a minha casa para quando você chegar, você se sentir bem. Eu quero que você venha me visitar. E eu quero que o Espírito Santo habite em mim. Que ambiente que eu dou para ele ficar comigo? Ou será que ele vai chegar aqui e ele vai encontrar tanta coisa ruim? Ou na hora que eu chamo e estou com ele, eu chamo e faço tanta coisa ruim que ele não consegue. Ele só fica porque é Espírito Santo de Deus e ele vai ficar por causa do nosso desejo. Mas você não precisa forçá-lo a ficar num ambiente onde você não obedece à própria palavra, tá? Então, cuidemos uns dos outros, cuidemos de nós mesmos, tá? Para vocês que ficaram conosco aqui, eu espero que vocês entendam que de uma maneira geral, você tem que cuidar do teu corpo, você tem que cuidar da tua mente, você cuida externa e internamente, tá? Você dá para o corpo e você dá para a sua alma tudo aquilo que você precisa para que você tenha alegria e cada vez mais você possa transbordar na vida dos seus, tá? Não existe lugar melhor do que a sua família, não existe lugar melhor do que a sua casa, não existe nada melhor que você possa fazer em outro lugar que não seja a parte de você e dos seus, tá bom? Então fiquem todos com Deus, um abraço, amanhã a gente se encontra aqui novamente. Quem não foi ainda lá na minha bio, por favor, passa lá, temos um grupo do WhatsApp, onde a gente cuida de peso, onde a gente cuida também de assuntos da alma, onde a gente cuida de tudo. Para isso a gente tem um filtro lá,
tá? No grupo Corpo Blindado. Dali a gente pode ir para o FIT, a gente pode estar fazendo o pessoal que cuida-se com 5 dias, com 30 dias. A gente também pode estar fazendo parceria para estar principalmente cuidando, né, de fazer ali, monetizando, da gente ter como cuidar não só da nossa saúde física e espiritual, mas também a nossa saúde financeira, tá bom? Então vamos exatamente isso. Gratidão a todos vocês. 120 vou viver. Amo tu, né? Porque eu não posso ir embora sem esse amo tu. E amanhã a gente se encontra, para vocês que são aqui do YouTube, uma semana falando de emagrecimento. E a gente vai, com fé em Deus, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho.